Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Hoje eu irei apresentar para vocês o plano de estudo tutorado, o nosso PET. Vamos lá? Vocês devem acessar o Google, podem pesquisar aí, Estude em Casa. Estude em Casa, foi o site então desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Vocês podem pesquisar o site. Essa é a tela inicial. Aqui vocês conseguem todas as informações sobre esse novo modelo de ensino. Tudo bem? Inclusive, sobre o material que nós iremos utilizar nas nossas aulas. Vocês conseguem acessar aqui, o plano de estudo tutorado ensino médio. Vocês podem clicar, vão procurar aí do ano correspondente, segundo ano. Aí vocês procuram, se é do diurno ou noturno, tá certo? Mas eu já visualizei esses planos anteriormente. De filosofia, é o mesmo material, tanto do diurno quanto do noturno. Então vamos acessar aqui um PET. Depois vocês conseguem também fazer o download desse arquivo, certo? Nesse botão, fazer download, ou então acessá-lo aqui diretamente no site. Outra forma, pessoal, de vocês acessarem ao PET é por meio do aplicativo. Vamos voltar lá no início. O aplicativo ele ainda está sendo desenvolvido, ele chama Conexão Escola, tá certo? Nesse aplicativo, então, vocês terão acesso às teleaulas, também do programa Se Liga na Educação, que está sendo exibido na TV, no canal do YouTube, tudo bem? Esse aplicativo, você precisa ter o Wi-Fi, ou dados móveis para baixá-lo. E após isso, após você baixar, ele não consome internet do seu celular, tudo bem? Então, você pode estar baixando esse aplicativo na Play Store. Na Apple Store, para celulares aí com sistema da iOS, o aplicativo ainda está sendo desenvolvido. Aqui nós temos, o Se Liga na Educação, que é o canal, Vocês aqui conseguem conferir a programação. Essas teleaulas, estão sendo exibidas aí de 7h30 a 12h30, certo? E sendo que tem uma parte no qual vocês podem tirar dúvidas, com os professores também. Eles estarão ao vivo aí em torno de 11h15 ao meio-dia. Aqui também vocês conseguem acessar aquele guia prático já enviado no grupo, tá certo? Sobre esse regime de estudo não presencial. Temos aqui a versão já atualizada. E nessa última parte aqui do site, nós temos as legislações que amparam esse estudo, as dúvidas frequentes. Então, é interessante vocês acessarem aqui também esse canal de dúvidas, pois tem muitas dúvidas, às vezes, aí comuns, que podem ser esclarecidas com a leitura aqui desse site. Então, como eu estava falando, vocês podem baixar o PET aqui no site, ou então no aplicativo Conexão Escola, tudo bem? Então, vamos lá. O PET do segundo ano, esse é o volume 1, para direcionar esses nossos primeiros estudos. Vocês vão procurar a disciplina de filosofia. Filosofia, isso aqui, ó. Conteúdo de filosofia, ele inicia na página 80 do nosso PET, tudo bem? Então, acessem aí, por favor, ao PET. Eu já baixei ele aqui no computador. Deixa eu fazer o download aqui novamente. Acho que fica mais fácil.
Ok, então vamos lá. Volta da página 80. Nós vamos iniciar então os nossos estudos. Isso. Então aqui inicia, né, o nosso plano de estudo da disciplina de filosofia. Nós temos então, né, 4 aulas programadas, né? Desculpa, 4 semanas programadas, sendo 2 aulas por semana. Então, iremos totalizar nessa primeira versão do plano as 8 primeiras aulas, tudo bem? Então, nós temos aqui algumas orientações aos pais e aos responsáveis, algumas dicas para vocês, tá certo? Depois vocês leiam com atenção, combinados? E temos os livros, né, utilizados aí como material de referência. E vamos então à nossa primeira aula, né, aí, utilizando o PET, a nossa primeira semana. A unidade temática, né, sobre a emergência da filosofia, sobre como então surgiu a filosofia, certo? Isso nós já vimos, né, aí no primeiro ano, né, que vocês tiverem o privilégio, né, de ter já aula no primeiro ano. Agora teve uma mudança na grade, né, filosofia é só a partir do segundo ano. Porém, vocês então já tiveram acesso a esse conteúdo, então nós iremos revisá-lo agora com o PET, tudo certo? Esse PET foi elaborado, né, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, né, e também com o currículo de Minas Gerais, então vamos segui-lo. O objeto de conhecimento. Então, basicamente, nessa primeira aula, nós iremos falar sobre o mito e sobre a filosofia. Quais habilidades, né, vocês terão com essa aula? Né? Quais habilidades serão desenvolvidas? Vocês irão contextualizar o surgimento da filosofia, caracterizar o filosofar como experiência existencial e relacionar, então, a ideia de mito e filosofia. Aqui nós temos alguns conteúdos relacionados, né, como, por exemplo, a ruptura ou continuidade entre o mito e a filosofia. Uma coisa é separada da outra. Nós iremos aprender, né, revisar. Há uma lógica do mito? O pensamento dos homens primitivos é infantil? Os mitos ainda estão presentes na sociedade contemporânea? Então, a esses questionamentos nós conseguiremos responder, né, ao final da aula de hoje. Então, esse conteúdo, né, está relacionado também com as disciplinas de Geografia, História e Sociologia, tudo bem? Então, para dar início, né, como sugestão aqui do PET, foi sugerido que vocês pesquisem, né, um pouco mais, né, sobre mitologia, filosofia, cosmogonia, iluminismo, razão, tudo bem? Depois vocês façam a pesquisa, né, para aprofundar o conhecimento aí nesse assunto. Combinados? Então vamos lá. Essa semana, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento, né, a origem da filosofia. Tem um podcast aqui sugerido no final desse material, depois vocês podem ver, também tem a sugestão de um vídeo, tá bom? Hoje eu vou fazer alguns comentários, né, sobre o PET, mas aí vocês têm acesso aí a esse material e explore ele ao máximo, combinados? Então, se possível, né, anote aí os pontos também que vocês considerarem mais relevantes no caderno de vocês, para que fique registrado também, né, essa nossa aula de hoje, tá certo? Porque depois, se futuramente precisar de vocês comprovarem a participação, né, que vocês executaram as atividades, vocês têm aí tudo anotado no caderno, tá bom? Então, vamos lá. O nascimento da filosofia, né, ele pode ser entendido então como um surgimento de uma nova ordem do pensamento. Então ele vem complementar o mito, tá certo? Que era então o mito, como nós já falamos, era por meio dele, né, que as pessoas lá nos primórdios, né, conseguiam justificar as coisas. Era através do mito, né, das lendas, de histórias,
é que as pessoas então justificavam, né? Aí, por exemplo, a origem dos, eles falavam muito da origem dos deuses, né? E os deuses então que regiam o universo, que regia aí, no caso, o destino do homem, tá certo? Então é toda essa mitologia, né? Que então justificava, né? Por exemplo, os desastres, justificava a vida do homem, né? A razão e a existência da vida do homem era toda contada aí através dos mitos, né? Inclusive fenômenos da natureza, tudo havia uma explicação com os mitos. Então essa visão de mundo, né, que se formou de um conjunto de narrativas, né, que foram contadas aí, eram contadas de geração em geração e eram transmitidas aí por meio da oralidade, tá certo? Então sempre, né, os mais velhos passavam aí essas lendas, né, essas histórias aí para os mais jovens. Então, como eu falei, esses mitos normalmente eles falavam muito de deuses, de heróis, tá certo? E misturavam então aí a sabedoria aos procedimentos práticos, né, do trabalho e da vida, assim como também reforçava algumas ideias das religiões e as crenças mais antigas. Então, nesse contexto, os mitos eram era um modo de pensamento essencial, né, à comunidade. Enquanto narrativa oral, né, como eu falei para vocês, ainda não existia escrita. Então, essas histórias elas eram apenas transmitidas de forma oral. O mito é um modo de entender o mundo, né, que foi sendo construído a cada narração. Então, nós temos aqui os mitos apresentavam, né, sempre também uma religião politeísta, né, como lá na mitologia grega, né, nós temos aí os deuses do Olímpio, né, Zeus, Afrodite, Atenas, nós temos vários deuses, então era uma religião politeísta. E era um sistema religioso, então, sem corpo sacerdotal, sem livro sagrado, né, apenas aí concentrada na tradição oral. Os primeiros, então, registros, os primeiros, filósofos, né, os primeiros pensadores, vamos assim dizer, eram Homero e Hesíodo, né, que no caso, lá no século 7 a.C., foram as primeiras pessoas que sistematizavam, né, que registraram essas narrativas. Os mitos, então, traduziam o modo, né, que o grego, então, encontrava para expressar, né, a sua integração aos cosmos, né, a explicar aí, como eu falei, a sua origem, para explicar sobre o mundo, o surgimento do mundo e sobre a vida coletiva. E a partir então do século V a.C., né, os gregos passaram a ter uma vivência, né, em espaços públicos, né, e começou então aí também o surgimento da cidadania, que também foi provocado, né, pelo surgimento da polis, né, das cidades. Então esse sentimento, né, no qual as pessoas, né, se reuniam para discutir sobre a política, discutir sobre os destinos da cidade, né, que então ocasionou também o surgimento da filosofia. Então, na filosofia, né, principalmente aí nos primórdios da filosofia, nós encontramos o mito e a poesia. Né? Entre essas, as que chegam até nós são a poesia desses dois primeiros pensadores, que eu já citei para vocês, que contam detalhes, então, das vidas das sociedades gregas antigas. Então, os mitos, né, conta sobre a origem, sobre a criação, sobre o modo como as sociedades, né, representavam a geração de todas as coisas, né? Então, é por meio desses mitos que as pessoas expressavam, né, e contavam as suas experiências. Então, os primeiros filósofos, né, surgiram então mais ou menos no século IV, né, antes de Cristo,
e eles não eram só filósofos, né? Eles tinham várias outras formações, né? Eles não tinham aí um conhecimento separado, né, como nós vemos hoje, né? Então, hoje você se forma em uma profissão, assim, um conhecimento mais segmentado. Antigamente não, né? Eram grandes áreas do conhecimento. Igual os primeiros filósofos eram também astrônomos, matemáticos, médicos, físicos, né? Então eles tinham aí buscavam o conhecimento acima de tudo, certo? Então, a distinção, né, entre o que é filosofia, poesia, física, de fato era até um pouco complicado, né, porque esses primeiros filósofos eles tinham muitas formações, né, eles buscavam conhecimento mesmo, né, de diversas áreas. Então, pessoal, nós temos basicamente duas versões sobre o surgimento da filosofia. A primeira versão é aquela em que o surgimento da filosofia se deve a uma metodologia nova de abordagem dos problemas no esforço de certos pensadores em explicar fenômenos naturais com métodos que possibilitavam medir, verificar, prever, né? Baseados então em métodos científicos. E nessa versão, né, a filosofia opõe ao mito e substitui, né, com base aí na razão, tá certo? Então, nós temos essa primeira versão que a filosofia é uma coisa e o mito é outra, né? Então, nós temos aí duas realidades distintas, né? Que a filosofia, então, ela vem sendo pautada somente na racionalidade e em métodos científicos. E já na segunda versão, né, que defende que não houve rompimento do mito com a filosofia, assim como também não se separou a filosofia da religiosidade, né? Porque isso continua aparecendo aí no conhecimento filosófico. A filosofia, então, né, nós podemos concluir que ela surgiu gradualmente, né, a partir, então, da superação desses mitos. Outras civilizações apresentam alguma forma de pensamento filosófico, né, sempre ligado à tradição religiosa. Filosofia, por sua vez, abandona e supera a crença mítica e abraça a razão e a lógica como pressuposto básico para o pensar, né? Então, o que vocês acreditam? No meu ponto de vista, a filosofia, né, em parte, ela está pautada no mito, mas como nós vimos, né, nas aulas anteriores também presencialmente, que a filosofia ela tem muito mais esse caráter mesmo racional, né, pautado aí, né, com o surgimento da polis, o surgimento aí da lei escrita, da moeda, da polis, né, da cidade. Então acaba que a filosofia ela vem superando aí, né, mesmo o mito, né, com um caráter um pouco mais racional, ok? Porém, ainda, né, sofre influência dos conhecimentos adquiridos de outros povos, gerando algo novo. Então, houve uma superação e uma transformação do antigo, gestando o novo de uma maneira diferente, tá certo? Então, esse era a nossa introdução sobre esse assunto, né, sobre a origem da filosofia. Qualquer dúvida, né, vocês podem me mandar aí no grupo. E agora, no segundo momento da aula, eu gostaria, né, que vocês anotassem aí, né, filosofia, a data de hoje, e colocassem aí também para mim as respostas dessas atividades. Não precisam copiar a pergunta, porque elas já estão aqui no PET. Vocês apenas irão registrar as respostas dessas atividades. Tá certo? Então, na questão número 1, pediu para vocês fazerem uma entrevista com 3 pessoas. Essa entrevista, né, tem que ser virtual, né, devido ao nosso momento. Vocês vão, então, perguntar, né, o que elas entendem por mito, quais são os mitos que elas conhecem,
e relatar, né, um mito que mais chamou sua atenção. Na número 2, né, vocês vão construir 2 colunas formulando uma explicação mítica à esquerda e a outra racional à direita sobre um determinado fenômeno natural. Na número 3, vocês vão explicar se existe relação entre o mito e a realidade. Na número 4, apresentar aí qual a finalidade dos mitos para a humanidade, né, e registrar aí o que pode significar a popularidade dos super-heróis hoje em dia em nossa sociedade, né, que são considerados aí mitos ainda, na verdade. Então nós temos aí, por exemplo, jogadores de futebol, artistas, algumas celebridades, cantores, que ainda são considerados mitos, né, nos dias de hoje. A número 5, após compreender a definição de mitologia, filosofia e ciência, pede para que vocês expliquem a diferença entre esses três conceitos. Tudo bem? Aí registre aí no caderno. Depois, na próxima aula, nós podemos também comentar, né, aí essas respostas. Combinados? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, tem aqui também no material uma sugestão, né, de um podcast que vocês podem ouvi-lo, né, sobre a história da filosofia. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, né, era esse conteúdo programado. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o seu nome, né, para me registrar a frequência na aula de hoje. Combinados? Então, até o nosso próximo encontro, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.